vídeo falando sobre a Bíblia judaica. Esta Bíblia, que é uma edição da Editora Vida aqui no Brasil. Eu gostaria, neste momento, de comentar com vocês acerca de um detalhe muito interessante desta Bíblia, que nessa introdução que o David Sterner coloca aqui, ele já deixa muito claro muitas dúvidas que nós temos acerca da Bíblia. É uma introdução que particularmente eu já li, reli, e sempre que eu tenho a oportunidade eu venho aqui para tirar alguma dúvida acerca de tradução ou algum detalhe que ela sempre nos fornece. Então aqui logo no comecinho da introdução ele fala sobre a sua pretensão na escrita desta Bíblia, na tradução do Novo Testamento dela e depois na junção do Antigo com o Novo. Depois ele fala da sua origem, né, como foi que ele chegou a fazer essa tradução. Na verdade, ele não tinha o objetivo de traduzir, ele tinha o objetivo de fornecer um comentário. Mas, devido à necessidade, a partir do momento em que ele começa vendo as traduções e vendo as dificuldades que haviam nas controvérsias de traduções, então ele começou a sentir a necessidade de fazer a sua própria tradução. Então aí ele conta um pouco da sua história, ele fala que ele foi criado na religião judaica, através de sua família, né? Ele é filho de pais judeus, ele é judeu, mas aos seus 37 anos ele tem um encontro e ele crê no Messias, Yeshua HaMashiach, né? Jesus, o Messias, e ele até coloca aqui, frisa, judeu, né? Messias, judeu e Yeshua. Então ele deixa bem claro que realmente o seu Salvador é judeu, porque às vezes parece aos judeus que Jesus não é judeu, porque as pessoas que hoje o professam, em sua maioria, não são judeus. Então ele começa falando aqui a datação de sua trajetória e o que ele precisou fazer e os cursos que ele fez para traduzir, para fazer o comentário, para traduzir o Novo Testamento. E aí vai falando sobre os detalhes da sua tradução, a sua trajetória em relação ao Antigo Testamento, a compilação desses dois volumes, tudo quanto isso custou para ele, como foi que isso funcionou. E depois ele, no segundo tópico aqui da sua introdução, ele fala sobre a tradução e os tradutores. E é exatamente nesse momento em que ele fala algo que é a dúvida de muitas pessoas. Eu já ouvi muito esta pergunta: qual é a melhor tradução da Bíblia? E aí ele coloca isso entre aspas, porque ele sabe que a melhor tradução não existe. Então, ele até diz, as línguas elas possuem vocábulos, elas possuem sintaxes, elas possuem estruturas frasais, semântica, culturas diferentes. Então, a partir de todos esses detalhes, sempre vai haver uma opção diferente para cada tradutor. Por exemplo, existem vocabulários que têm N significados no hebraico e isso é cheio disso, porque como o vocabulário hebraico é um vocabulário pequeno, né? Às vezes alguém diz que é um vocabulário pobre, mas não existe um vocabulário mais rico do que o vocabulário hebraico, então eu não vou citar, não vou falar assim. Eu vou falar que é um vocabulário resumido, é um vocabulário pequeno. Então, por isso, uma palavra pode ter vários significados. Um verbo pode ter várias conjugações, vários significados dentro das suas mais variadas conjugações. Então, chamar uma tradução de a melhor é difícil, porque cada tradutor vai optar
por uma palavra específica na hora dele fazer a sua tradução. E isso vai tornar a tradução dele boa ou ruim. E aí ele cita também que as traduções elas também têm os seus objetivos no que tange ao público que deseja atingir. Quando ele fez a Bíblia judaica, quando ele fez a sua tradução, ele queria atingir tanto o público judeu como o público cristão. Ele queria fazer esta união, ele queria trazer de volta as raízes judaicas ao Novo Testamento para que nós, os cristãos, pudéssemos conhecer, como também gostaria que os judeus pudessem entender que o Novo Testamento é um livro judaico tanto quanto o Antigo. Então foi com esse objetivo que ele passa a fazer a sua própria tradução, mantendo os nomes no original, como eu já falei no primeiro vídeo, mantendo os lugares e algumas palavras específicas no original, para causar uma familiaridade ao judeu que vai ler esta obra. Então, por isso que ele vai explicando aqui e mostrando que não existe uma tradução perfeita, que nem a tradução dele é uma tradução perfeita. E aí ele mostra expõe aqui vários aspectos e que é muito bom que você conheça isso aqui a fundo, porque você vai entender porque alguém opta por uma palavra, alguém opta às vezes até por um tempo verbal, porque os padrões verbais do hebraico bíblico são bem diferentes do português. Enquanto nós temos um tempo definido, no hebraico não há um tempo definido, há padrões, há paradigmas verbais que eles podem ser utilizados tanto no passado quanto no presente e ainda no futuro. Então realmente é difícil optar até por um tempo verbal, quando se vai se traduzir para a língua portuguesa, que já é tão rica em conjugações, em tempos verbais. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo exatamente sobre uma tradução de Malaquias no capítulo 1. Eu vou falar sobre ali uma conjugação verbal. Você pode procurar aí este vídeo que vai falar sobre Malachi, né, Malaquias, e você vai entender que um padrão verbal foi utilizado ali e que vários tradutores usam uma tradução de acordo com aquilo que ele acredita que é a melhor para aquele momento, para aquela expressão, para aquela profecia, porque ali tratava-se de uma profecia. Então aí ele vai falar sobre os propósitos dos tradutores. O propósito dele nós já vimos, que é comunicar judeus e cristãos. Mas existem bíblias, traduções que são voltadas para determinado público. Por exemplo, a Bíblia, na versão King James, é uma Bíblia muito rebuscada, de uma linguagem culta, uma linguagem apurada. E aí as pessoas que apreciam esse tipo de leitura procuram esta Bíblia, que é uma tradução inclusive excelente. Se você procura uma linguagem mais clara hoje, uma linguagem mais moderna aqui no Brasil, você tem a Nova Tradução na linguagem de hoje, você tem a Bíblia Viva, que vai lhe proporcionar uma linguagem, uma leitura mais clara, uma leitura mais dinâmica. Então, se você procura uma linguagem mais culta, que se pareça mais com os verbos do Antigo Testamento, aí você vai para as Almeidas, porque todas as traduções de Almeida elas preservam mais a forma como o verbo é conjugado no hebraico, nos originais. Então você vai ter uma referência que eles chamam de equivalência formal maior nas Bíblias de Almeida. Talvez seja por isso que a Bíblia Almeida é tão procurada, mas isso não significa dizer que só a Almeida deva ser procurada. Tantas quantas traduções você puder ter, você deve ter, porque as traduções elas vão te elucidar os textos, porque às vezes o que a Almeida não clarificou no texto dele, o David Stern deixa claro. Às vezes o David Stern também não deixa claro, aí você vai para a Bíblia King James, aí você vai para a Viva, ou você vai para a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então as traduções elas existem para facilitar a vida do leitor, porque imagina que existem milhares de línguas no mundo e se não fossem as traduções nós não teríamos acesso, nem todos teriam acesso ao original e ninguém ia buscar o original para ler a Bíblia. Então realmente pouquíssimas pessoas iriam fazer isto e isto ia fazer com que
a palavra não chegasse às pessoas. Então toda a tradução ela alcança seu objetivo, que é mostrar o tema central da Bíblia, que é apresentar o Deus Criador e o seu plano de redenção e salvação para a humanidade e o envio do seu Filho, né, à humanidade para salvar não somente o povo judeu, mas todos quanto desejarem. A todos os povos e a todas as nações é franqueada a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então esse é o tema central da Bíblia e o objetivo é alcançar isto. E aí facilitar a leitura para as diversas comunidades, para as diversas tribos, para as diversas línguas, para os vernáculos locais. Então ele vai aqui mostrando o seu propósito, né? Que ele diz que o primeiro propósito dele é restaurar a judaicidade, né, unificada da Bíblia. O seu segundo propósito é apresentar a palavra de Deus, os dois módulos, né, o Antigo e o Novo Testamento, em uma linguagem moderna e agradável, uma linguagem mais simples, digamos assim. E o seu terceiro propósito é que as pessoas utilizem, né, o compêndio, essa Bíblia, tanto nas igrejas como nas sinagogas messiânicas e também nas sinagogas judaicas. O objetivo dele é esse, e apresentar essa versão em um único volume, porque antes ele fez o Novo Testamento, depois ele trouxe o Antigo, reuniu os dois, e aí apresentar este volume único na mão dos leitores ingleses e depois brasileiros, porque essa tão maravilhosa edição essa tradução foi traduzida para o nosso português e é um privilégio para nós. E aqui ele começa explicando sobre as diversas traduções, as traduções literais, versos, as paráfrases, e vai explicar aqui detalhadamente o que isso significa e quais Bíblias se aplicam, e fala sobre o tradutor e as suas interpretações. E aí aqui é nesse ponto que entra o hebraico, é nesse ponto que entra o grego bíblico, porque muitas pessoas querem estudar a Bíblia e querem compreender o texto na sua forma mais original. E aí eu digo, olha, só tem uma forma de você conhecer a Bíblia na forma mais original possível, é você fazendo uma língua, ou você fazendo os idiomas bíblicos. Porque cada tradutor, ele vai colocar a sua crença, ele vai colocar um pouco de si naquilo que ele vai traduzir. Ainda que seja um único tradutor, ainda que sejam mais tradutores, independente de ser um grupo de tradutores de alguma sociedade bíblica, ou um grupo de pessoas que se reuniram para traduzir, independente, sempre essa tradução ela vai ter um rumo, ela vai ter uma direção de acordo com a mente do tradutor. Então somente o original vai poder realmente revelar para você aquilo que o texto quer falar. Sempre o tradutor vai usar a sua opinião em algum texto, vai usar a sua interpretação do texto, e com isso pode ser que não pareça ser tão original como algumas pessoas gostariam de ler a Bíblia no original. E eu tive um professor maravilhoso, um amigo, um querido, o professor André Mira, e ele tem uma frase que eu gosto muito de repetir, eu até utilizo ela nos meus materiais do hebraico bíblico. Ele diz o seguinte: a tradução informa, mas somente o original revela. Então realmente o original é quem vai revelar para você aquilo que realmente foi escrito, aquilo que realmente a pessoa tinha intenção de escrever. Se você tem a condição de fazer um curso de hebraico bíblico, de grego bíblico, então faça, porque você vai conhecer a riqueza e a beleza das línguas originais de uma forma que vai abrir a sua mente de maneira que nenhuma tradução será capaz de fazer. Então somente os originais realmente podem revelar coisas que você jamais vai encontrar em tradução alguma. Então aqui ele diz que necessariamente a tomada de decisão que aquele determinado tradutor vai fazer sobre aquela versão vai fazer com que a sua opinião esteja lançada ali.
Então é por isso que realmente é muito importante lermos várias traduções para que a gente entenda melhor o que rumo cada um tradutor tomou ao traduzir a Bíblia. E aí sempre o tradutor vai ter nas suas mãos aquela decisão de qual o significado, de qual o vocabulário, de qual é a melhor expressão para ele colocar ali. E com isso, realmente, o significado talvez correto e único não seja encontrado em nenhuma tradução, e sim somente no original. Depois ele fala aqui também sobre a Bíblia, sobre a mensagem central da Bíblia, que, como falamos, é apresentar o Deus Criador. E eu acredito que se o Deus Criador não tivesse se revelado ao homem e dito para o homem: escreva isso, relate isso em um livro, guarde isto, acompanhe isto, passe isso de geração em geração, certamente a palavra de Deus e o Deus Criador já teria sido extinto do mundo. Porque realmente, somente com muito esforço é que essa palavra hoje chegou nas nossas mãos, através de muitos milênios que se passaram, muitas diásporas, muitas situações difíceis aconteceram ao povo judeu e também ao cristianismo. E a gente ter esse material nas nossas mãos é uma riqueza imensurável. Nós não temos como colocar um valor, precificar o preço de uma Bíblia chegar nas nossas mãos. É por isso que a gente não deve desprezá-la. Esse não é um livro comum, não é um livro qualquer, mas é um livro que deve ser respeitado, deve ser lido, deve ser seguido, né? Com todo o amor, com todo o carinho que a nossa alma tem, porque foi ao preço de muito sangue, foi a preço de muito custo que este material chegou nas nossas mãos. Então devemos realmente valorizá-lo, amá-lo e buscar seguir aquilo que está escrito aqui, porque é como muitos dizem, é o manual do fabricante. Então ele que sabe o que é bom para nós, e aqui está os conselhos do que é bom para nós. E aí ele comenta sobre a Bíblia, né? Ele fala sobre tudo aquilo que está atrelado ao tema central da Bíblia, que é a salvação. Então ele vai dividindo aqui, falando um pouco sobre a Torá, que é o ensino, a instrução, é aquilo que vai guiar o povo. Depois ele fala sobre a Berit Hadashah, que é a nova aliança, e Jesus. E aí ele vai falando aqui como esse homem ideal e perfeito, sem pecado, o Cordeiro sem culpa, se torna o nosso Salvador. O Salvador não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Fala sobre a comunidade messiânica, que é assim como ele denomina a igreja. Ele não usa os termos igreja, ele não usa os termos comuns àqueles que nós já utilizamos, porque ele entende que esses termos já estão, de certa forma, banalizados. E aí ele trabalha termos como ele acredita que sejam melhor entendidos. E aí ele fala comunidade messiânica ao invés de igreja. E aí ele vai falar que a igreja, né, a comunidade messiânica, é todo o significado desse Novo Testamento para a igreja do Senhor. E aí esse povo que passa a ser separado e passa agora a ser o guardião, não só do antigo, como os judeus sempre foram e são, mas também da nova aliança, da Berit Hadashah. E aí ele fala sobre o alcance desse conceito, fala sobre as alianças, e aqui ele mostra a antiga e a nova aliança, e vai falar isso que significa no original, Berit, que é aliança, é contrato, é pacto, e fala sobre a diateque, que é a palavra utilizada no grego, também para significar testamento,
no sentido de vontade, e aí ele vai explicar toda essa parte aí, porque o nome foi colocado no Novo Testamento, porque foi usado como Antigo Testamento, e ele vai dizer sobre a sua opção de utilizar a Berit Hadashah. Depois ele também fala sobre a unidade da Bíblia, ele fala em comprovação da unidade bíblica, da reunião entre o primeiro módulo e o segundo módulo deste compêndio tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Fala sobre o seu conteúdo, e aí ele vai dividir em sessões e fala sobre a Torá, depois fala sobre os profetas, depois fala sobre os escritos. É uma introdução muito rica, só essa introdução aqui já vale o preço da Bíblia, se você for analisar assim, porque realmente é espetacular, é muito proveitosa essa introdução. Depois ele vai citar aqui os evangelhos, vai falar sobre os atos dos emissários, porque ele não fala apóstolos, ele substitui a palavra apóstolos por emissários, por aqueles que emitem, aqueles que levam. Ele troca a palavra batista do João Batista, de batismo, ele não chama de João o Batista, ele chama de João, né? Yohanan, o imersor. Ele o chama de imersor porque ele é aquele que emerge. E ele vai falar sobre as cartas de Paulo e, por fim, vai falar sobre as revelações, que nós chamamos de Apocalipse, ele chama de revelações, a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja através de Yohanan. E aí vai falando sobre características de datação da Bíblia, ele vai falar sobre o cânon bíblico, e aí vai falar um pouco também sobre os pseudoepígrafes, vai falar sobre os apócrifos nessa parte aqui da introdução. Depois ele vai falar sobre a tradição e a erudição. E no tópico 3 ele vai dizer porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui ele vai explicar, vai falar sobre a inspiração divina das Escrituras Sagradas, vai falar neste sopro, nessa inspiração que é a palavra e que Deus é o autor da Bíblia, e vai falar diversas citações aqui nas quais provam de que a palavra de Deus ela é inspirada, que não é apenas um livro histórico, que não é apenas um livro que conta um conto do passado, mas que é realmente um livro que é a palavra de Deus. Então aqui ele fala em 3 razões para que nós possamos considerar a Bíblia inspirada por Deus, soprada por Deus. Primeiro, pela sua alegação, segundo, pela sua aparência e depois pela sua comprovação. E aí ele vai tornar isso, cada uma dessas 3 razões, dessas 3 alegações, ele vai tratar isso aqui em tópicos separados e vai mostrar uma riqueza muito linda sobre a alegação de ser a palavra de Deus, porque são muitas as expressões que diz assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E são cerca de 2.500 vezes que existe esta expressão escrita, assim diz o Senhor, por um período de mais de 1000 anos. Não foi um dia, nem outro, nem 2, ele pegou gerações e gerações e gerações diferentes e manteve a mesma qualificação de escrita, porque o que há de mais coerente na face da terra é a Bíblia, se você for analisar, porque foram homens de épocas diferentes, de culturas às vezes diferentes, em momentos até de diáspora, onde eles estavam em países diferentes, em línguas diferentes, mas a Bíblia mantém uma uniformidade na escrita. Se você começa a ler de Gênesis e vai até Apocalipse, você não vai achar que um livro é tão desconexo de outro. Quando você lê algum apócrifo, você já percebe que há uma desconexão. Há uma diferenciação na escrita. Eu tenho, por exemplo, uma familiaridade com o livro dos Macabeus. E o livro dos Macabeus, se você percebe a escrita dele, você vai ver que é diferente da narrativa dos demais livros. Você vai sentir um impacto quando você lê uma narrativa de qualquer livro do cânon e você pega um livro apócrifo para ler.
Não estou descartando o livro apócrifo, não estou dizendo absolutamente nada contra ele. Entendam, eu estou dizendo que há uma diferença na coerência da escrita. É diferente você pegar um profeta comum ou um escrito comum e compará-lo com um livro como, por exemplo, o livro de Macabeus, que foi o que eu citei aqui. Você vai ver que há uma diferença na escrita, na narrativa, sim. Então aí ele vai dizer que por isto a Bíblia alega ser a palavra de Deus e ela também aparenta ser a palavra de Deus, e ele vai explicar pela sabedoria com que é escrita, por essa fineza da escrita desde o começo até o fim, pela sua honestidade.